Olá pessoal, aqui é o Judes. Eu estou fazendo um vídeo aqui que eu não tinha me programado para fazer, mas me pediram nas minhas redes. Eu estou aqui para comentar os dois casos que ocorreram na cidade que eu vivo, Porto Alegre, em escolas privadas, os dois casos de elitismo, sobretudo, no Colégio Farroupilha e no Colégio Israelita, das escolas privadas de Porto Alegre. No Farroupilha, houve mensagens bastante ofensivas e elitistas por parte dos alunos do colégio, com bolsistas que se manifestavam pró-candidatura do agora eleito presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Já no Israelita, o que aconteceu foi uma live com 3 adolescentes falando coisas muito elitistas, debochando de pessoas que eles assumiram como mais pobres ou mais necessitadas, e também mensagens, assim como os alunos do Farroupilha, de apoio ou de endosso à candidatura e à figura do Bolsonaro. O que isso nos mostra? Bom, para mim, sob minha leitura, mostra que, primeiro, há um pensamento de elite, um pensamento de classe mesmo, que esses sujeitos, e a gente tem que lembrar, são adolescentes, estão em formação, e muito do que eles trazem nas falas deles são produzidas nos seus ambientes de convívio familiar, entre amigos, etc. É uma produção que não parte só deles. Também não adianta a gente pegar esses adolescentes e crucificar, porque eles são parte de um processo e de processos que estão acontecendo. Evidentemente, eles têm noção e eles têm capacidade de se responsabilizarem e também de mudarem ou de se exporem a processos de sensibilização. Mas o que acontece no primeiro momento, na minha leitura, é um pensamento de elite. Se a gente for lembrar, lá na leitura do William Reich, do psicanalista, o fascismo é um produto da classe média que se vê como elite. Nesses dois casos, a gente está falando de alunos ou de adolescentes que vêm de famílias oriundas da classe A, B ou C. E mesmo que seja da C, não importa muito. Eu li comentários, os pais nem são tão ricos de dos alunos ali em questão. Não importa. Importa é que a produção de um elitismo se dá como produto de uma classe média ressentida. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é cada vez mais evidente que há uma fascistização do tecido social brasileiro. Porque, obviamente, sempre houve elitismo, sempre houve discursos desse tipo, dando mais valor às pessoas que possuem dinheiro, menosprezando as que não têm. Mas isso se espalhou tanto e atinge tanto adolescentes e jovens que a gente tem que lidar, sim, com um programa, me parece, muito fundamental de sensibilização e de desconstrução das estruturas fascistas, porque o fascismo é um regime subjetivo e afetivo, que coloca sempre o nós contra eles, nós melhores contra eles piores. Isso é fundamental, a gente tem que se inspirar na Alemanha pós-Segunda Guerra Mundial, em seus processos educativos, pedagógicos e de sensibilização dos sujeitos para que eles pudessem desconstruir essas estruturas que são basilares no preconceito. Obviamente me dói muito mais a questão do israelita, porque como vocês sabem ou não sabem, alguns não sabem, estão chegando agora aqui, eu sou judeu. E eu cresci numa família que é marcada, assim como a família desses jovens, de pessoas que sobreviveram do Holocausto, do que foi causado pelo fascismo alemão, o nazismo. Então é muito dolorido acontecer isso dentro da comunidade judaica. Obviamente a gente precisa, dentro, falando especificamente da comunidade judaica, esse é um diagnóstico que eu faço, que a construção da nossa identidade só centrada no Holocausto, como se fosse, só nós sofremos um genocídio desse tamanho, a gente sabe que não se transforma em constituição de solidariedade ou de empatia pelo sofrimento de outras minorias, porque o judeu na Alemanha era a minoria desprezada que foi levada aos campos de concentração. Isso é fundamental. Reafirmo, é importante a gente entender que são jovens que estão em processos formativos e que são mais sintomas do que causa. Eles são parte de um tecido social bastante adoecidos e, como tais, eles devem ser, sim, em alguma medida, dentro do possível, responsabilizados, mas também trabalhados numa reeducação que passa pelo subjetivo e pelo afetivo. Era esse o recado. Vamos arriba!